Olá, pessoal! Vamos começar hoje a aula 3 do nosso mini curso. A aula passada, de número 2, apresentamos o conceito de processo criativo e suas etapas e relacionamos este conteúdo com o pontilhismo. Na aula de hoje, abordaremos os conceitos de pintura, ponto, cor, bem como os tipos de materiais, e vamos relacionar estes elementos com a técnica do pontilhismo. Então, vamos começar a nossa aula? Segundo Garcia Júnior, ponto é a primeira unidade da imagem, tendo como característica a simplicidade e irredutibilidade, ou seja, não pode ser reduzido, não possuindo formato nem dimensão. O ponto constrói a imagem e funciona como referência no espaço visual por ter um grande poder de atração para a visão humana. Os pontos podem agir agrupados, obtendo um expressivo efeito visual, com formas ordenadas ou aleatórias, em que o olho reúne os pontos em uma única imagem. O pontilhismo, ele foi uma técnica que valorizou a utilização dos pontos na arte, né? Segundo Garcia Júnior, o pontilhismo, como a gente já havia visto nas aulas anteriores, foi uma técnica inovadora de pintura, desenvolvida pelo artista francês Georges Seurat, no final do século XIX, que tinha como proposta formar a imagem através de minúsculos pontos de cores pincelados na tela, de maneira que, quando as pessoas observassem a distância correta, misturassem os milhares de pontos formando a imagem. Um exemplo da utilização da técnica do pontilhismo, utilização dos pontos na arte, foi na obra Domingo à Tarde na Ilha da Grande Jatte, de Georges Seurat, que nós vimos também na primeira aula, né, do nosso mini curso. Um dos movimentos artísticos que mais valorizou o ponto foi justamente o pontilhismo. Renata Cardoso da Silva nos traz uma definição de ponto dada por Dondes. O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente mínima. Na natureza, a rotundidade é a formulação mais comum, sendo que, em estado natural, a reta ou o quadrado constituem uma raridade. Quando qualquer material líquido é vertido sobre uma superfície, assume uma forma arredondada,
mesmo que esta não simule um ponto perfeito. Quando fazemos uma marca, seja com tinta, com uma substância dura ou com um bastão, pensamos nesse elemento visual como um ponto de referência ou um indicador de espaço. Qualquer ponto tem grande poder de atração visual sobre o olho, exista ele naturalmente ou tenha sido colocado pelo homem em resposta a um objetivo qualquer. Segundo Renata Cardoso da Silva, o ponto é o elemento mais simples da composição de uma imagem. Como elemento visual, podemos prestar atenção a algumas de suas características principais. São elas: formato, cor, tamanho e textura. Quando existir mais de um ponto em uma composição visual, devemos considerar também o espaçamento entre esses pontos e se apresentam de maneira mais condensada ou mais espalhada, e de que maneira estão organizados espacialmente. Quando estão organizados de forma sequencial, os pontos podem dirigir o nosso olhar. Quanto mais próximos os pontos estiverem um dos outros, mais intensificada é a condição do olhar, a condução do olhar. Se numa sequência de pontos estes se apresentam com muita proximidade entre si, de modo que não é possível identificá-los individualmente, então temos uma linha. A linha pode ser definida como uma sequência de pontos e também como um ponto em movimento ou como a história do movimento de um ponto. Segundo Rodrigues, citando Dondes. Nas artes visuais, a linha tem por sua própria natureza uma enorme energia, nunca estática. O ponto artístico, conforme Cissa Veiga, pode ser uma simples marcação, pode ser uma técnica ou a própria obra. O ponto é entendido como a origem de um desenho. O ponto vira a linha vira a forma se transforma na imagem desejada. Segundo Patrícia Alexandra Aboim Rodrigues, a matéria-prima de uma obra de arte ou de um produto artístico é o contributo de quem o elabora, mais os elementos formais que nela se apresentam.
Segundo a autora, poderemos considerar primariamente o ponto como o primeiro elemento da obra, pois este é simples, sem dimensões e sem estrutura específica. No fundo, qualquer obra é um conjunto de pontos. O ponto inicia e finaliza uma obra. Na descoberta consciente deste elemento, surge o pontilhismo em finais do século XIX, com o impressionismo, onde se explora a repetição, o aglomerado de pontos que oferecem forma à obra, conjuntamente com a perspectiva e o jogo cromático que podemos realizar. Nesta sequência, surge um novo elemento que não é mais do que o ponto em movimento, conferindo assim dinamismo à obra, que é a linha. Esta pode definir limites e emoções. Como a linha não existe na natureza, vem mostrar a capacidade de abstração de que o ser humano é dotado. Picasso revela essa capacidade quando realiza trabalhos de uma linha só, que ganham vida nos entrelaçados e no seu movimento. A linha imprime ritmo na obra e ajuda no fluir das emoções, que transpostas na obra ganham limites e um espaço de contenção. O próximo item desta aula, o próximo conceito a ser abordado, será o conceito de cor. Vamos lá? Conforme Garcia Júnior, cor é um elemento básico da linguagem visual que merece um estudo maior, descrevendo seus aspectos, características, composição e classificação básicas. Ao longo da história, teóricos e artistas tentaram explicar a natureza da cor e como ela ocorre enquanto fenômeno percebido pela visão. Enxergamos graças à presença da luz, e as cores só existem devido à sua presença também. A luz natural ou solar é também denominada de luz branca, deslocando-se a uma velocidade a cerca de 300 mil quilômetros por segundo, quando propagada no vácuo. A luz branca pode ser decomposta em milhões de cores na natureza, mas o ser humano só é capaz de enxergar e identificar uma parte que chamamos de espectro luminoso visível. As cores principais do espectro luminoso visível, obtido através da decomposição da luz branca, são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Segundo o autor,
Estas cores podem ser observadas na natureza na forma do arco-íris, com as gotículas de água suspensas na atmosfera, funcionando como prismas para a decomposição da luz branca. Segundo Garcia Júnior, a cor, enquanto fenômeno físico, possui leis naturais que a regem, e enquanto fenômeno fisiológico, possui características identificáveis quanto ao modo como é percebida pelo olho humano. De acordo com a percepção, as cores possuem 3 dimensões: matiz ou croma, saturação, pureza relativa da cor, e brilho, que é o valor tonal. O matiz ou croma é a cor em si, com suas especificidades individuais. A saturação é a pureza relativa da cor, ou a intensidade da sua presença, indo da presença máxima do seu matiz até um cinza neutro. O brilho relativo corresponde ao valor tonal das gradações entre sua luminosidade ou obscuridade. Vale destacar que a presença ou ausência de cor não afeta o tom, que é constante. Quando diminuímos a saturação de um matiz, ele se torna gradativamente um cinza, assim como a experiência da televisão no começo do nosso assunto aqui, segundo o autor. As cores são divididas em luz e cor. As cores são divididas em cor-luz e cor-pigmento, cada qual com uma classificação para os diferentes matizes. Para os que trabalham com cor-luz, como na televisão ou no cinema, as primárias são vermelho, verde e azul violetado. A mistura dessas 3 luzes coloridas produz o branco, denominando-se o fenômeno síntese aditiva. Para o químico, o artista e todos que trabalham com substâncias corantes opacas, cores pigmento, as cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. A mistura das cores pigmento, vermelho, amarelo e azul produz o cinza neutro por síntese subtrativa. Nas artes gráficas, pintura em aquarela e para todos que utilizam cor pigmento transparente ou por transparência em retículas, as primárias são o magenta, o amarelo e o ciano. A mistura dessas 3 cores também produz o cinza neutro por síntese subtrativa. Para Garcia Júnior, há um outro aspecto importante a ser lembrado no elemento básico cor. É a existência das cores complementares, isto é, aquelas que se equivalem e se equilibram enquanto matizes expressivos e com saturação máxima. Para entendermos as cores complementares, segundo o autor, devemos deixar claro que as cores primárias fundamentais são indivisíveis no campo perceptivo visual: vermelho, azul e amarelo. As complementares derivam da relação destas 3 cores fundamentais da seguinte forma:
O azul mais o vermelho originam o violeta ou roxo, que é uma cor secundária por ter sido obtida da combinação de duas primárias em igual proporção. A cor amarela não participou desta combinação. Logo, a cor violeta ou roxo e a cor amarela são complementares. Assim, o verde é o complementar do vermelho e o laranja é complementar do azul e o roxo é complementar do amarelo. Esta complementaridade entre as cores encontra uma explicação fisiológica no efeito da imagem posterior, pós-imagem. Este é o fenômeno visual fisiológico que ocorre quando o olho humano esteve fixado ou concentrado em alguma informação visual. Quando essa informação ou objeto é substituído por um campo branco e vazio, vê-se uma imagem negativa no espaço vazio. Este efeito de pós-imagem é visualizado através dos contrastes simultâneos existentes entre a relação de duas ou mais cores, explorando as três dimensões da cor. Os contrastes simultâneos são notados entre as cores complementares, quando colocadas juntas ou entre uma mesma cor, tendo a saturação do seu matiz alterada, ou ainda quando colocamos uma cor com um valor tonal diferente, criando assim um jogo de claro-escuro, destacando ou apagando determinada cor. Além destas características físicas e fisiológicas da cor, ela possui também atributos qualitativos. Classificação em cores quentes, que é o vermelho, amarelo e seus derivados. Cores frias, que são azul, violeta, verde e suas variações. E atributos emotivos: viva, morta, alegre, triste, calma, ativa, etc. Garcia Júnior nos explica o jogo de cores. Segundo o autor, as cores têm forte influência sobre as pessoas. Animam, relaxam, provocam emoções boas e más. As cores quentes aumentam o apetite nas pessoas. Não é à toa que as lanchonetes preferem os tons de vermelho, laranja e amarelo na decoração. Já as chamadas cores frias têm efeito inverso. Eis porque se tem uma sensação de relaxamento ao se olhar o mar. Essas cores, principalmente o azul, levam à redução das atividades do corpo, como se a pessoa estivesse prestes a adormecer. De certa maneira, instintivamente, se conhece a ação das cores. Segundo o autor, ninguém associa emoções fortes, que fazem disparar o coração, com tonalidades suaves e muito menos escuras. A paixão, por exemplo, é eternamente simbolizada por corações vermelhos. Já quando se está desanimado, a tendência
é usar roupas de cores frias. Se as cores estimulam as pessoas, há quem acredite que podem até curar doenças, cada matiz fornecendo energia para uma parte específica do organismo. Nos quartos dos hospitais modernos, as paredes estão sendo pintadas de cores suaves, em substituição ao clássico branco. Isso porque o branco traz tamanha sensação de paz que, em pessoas deprimidas por causa de doenças, pode acabar resultando numa impressão de solidão. A ideia de usar cores para obter determinadas reações de comportamento é antiga. Os monges tibetanos, há milhares de anos, enfatizam uma cor, como o verde, para obter harmonia, conforme a meditação que pretendem fazer. Tem lógica. Na escala cromática, que vai do vermelho ao violeta, a cor verde fica bem no meio. Nessa posição estratégica, parece quente ou frio, dependendo da tonalidade. Os tons que puxam mais para o azul, como o musgo, são repousantes. Já o verde-limão, próximo do amarelo, é considerado uma cor estimulante. O verde médio é o perfeito equilíbrio, mas em geral, qualquer verde dá sensação de bem-estar e, por esse motivo, é a cor que significa siga no semáforo. Diante da luz verde, o motorista é induzido a crer que tudo está tranquilo e ele pode avançar. O gritante vermelho, porém, provoca sempre um choque, pois é a cor associada à agressividade, às mudanças repentinas, às revoluções onde corre sangue. Não há quem ouse ignorá-lo, a não ser algumas pessoas ao volante, com os resultados que todos conhecem. Em relação à idade, é interessante perceber, segundo o autor, que os jovens cujo organismo funciona rápido gostam de tons fortes, justamente os que os estimulam ainda mais. Os mais velhos, porém, combinam o passar dos anos com uma crescente sobriedade. A cultura de uma sociedade também influi na escolha das cores. Povos tropicais costumam apreciar cores vivas e só lembrar a arte plumária dos índios brasileiros. É só lembrar, da arte plumária dos índios brasileiros. Já as sociedades do hemisfério norte gostam de tons mais sóbrios, como os das milenares porcelanas chinesas. Às vezes também uma mesma situação é colorida de modo diferente em lugares diferentes. O luto nos países ocidentais é preto, porque essa é a cor da morte. A sensação de preto é causada justamente pela ausência de luz, que por sua vez é relacionada à vida. Mas os budistas, por exemplo, usam branco nos enterros, como símbolo da paz alcançada pelo morto. A preferência por esta ou aquela cor também está relacionada à época. O vermelho, antigamente, era símbolo de riqueza, porque a tintura dessa cor para tecidos era caríssima. Em matéria de cor, porém, segundo o autor, não se pode pintar tudo em um único tom. Os mais recentes estudos mostram que tudo depende do estado emocional e da personalidade de cada um,
e principalmente dos valores a que se adere. Segundo Laura Aidar, as cores são impressões de faixas luminosas captadas pelos olhos, ou seja, designa uma sensação visual que ocorre na presença de luz. A palavra cor vem do latim color e significa cobrir, ocultar. Em outros termos, as cores correspondem aos fenômenos físicos gerados pela luz, na qual a cor branca, responsável por originar a luz, representa a união das 7 cores do espectro: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E a cor preta representa a ausência de cor ou de luz. Segundo a autora, o círculo cromático ou círculo de cores é composto por 12 cores. 3 são primárias: azul, amarelo e vermelho. 3 são secundárias: verde, laranja e roxo. E 6 são terciárias: vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, azul arroxeado e azul esverdeado. A autora nos mostra a escala de cores. Existem 2 escalas principais de cores, que é a cor pigmento e a cor luz. A cor pigmento é baseada na escala CMYK, que é o ciano, magenta, amarelo e preto. E a cor luz, baseada na escala RGB, vermelho, verde e azul. Sendo assim, segundo a autora, nas artes plásticas, a escala utilizada é a RYB, Red, Yellow e Blue, visto que, na natureza, as tonalidades de ciano e magenta são mais difíceis de se encontrar. Segundo Daniela Diana, devemos ressaltar que o pontilhismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionista, sobretudo no que tange à aversão desses pela linha como delimitação. Segundo a autora, a decomposição das cores e da luminosidade, enquanto forma de criar dimensão e profundidade, bem como a preferência por realizar as pinturas ao ar livre, a fim de captar a luz e cor, também são tributárias àquele movimento. Contudo, diz Daniela Diana, que o pontilhismo está mais focado no recorte geométrico ou na pesquisa científica da cor. O objetivo é de se obter tons mais luminosos que transmitam luz e calor. Nas técnicas clássicas de pintura, a delimitação das formas é obtida pelas linhas e as cores pela mistura das tintas. Já no pontilhismo, a justaposição das cores primárias, separadas por espaços brancos muito reduzidos, acaba misturando imagens e cores. Dessa maneira,
é produzida uma terceira cor que visa a distância, permite que uma imagem pontilhada torne-se contínua ao se misturar nos olhos do observador, que terá a impressão de um todo. Portanto, o tom é decomposto a partir das cores primárias, as quais fazem surgir cores secundárias, que constituem ou delimitam a forma dos objetos representados. Isso porque a alteração prismática da cor realça as impressões e tons. Conforme Garcia Júnior, dentre as principais características da luz e das cores estão os seguintes elementos: pigmento, que é a substância natural ou artificial que dá coloração aos líquidos e tecidos vegetais, animais ou minerais que as contêm. Para obter os pigmentos, as substâncias que os contêm são geralmente transformadas em pó. Síntese aditiva das cores é a mistura das cores primárias da luz, vermelho, verde e violeta, dando origem às cores secundárias da luz, amarelo, magenta, ciano. Nesta mistura, a união de todas as cores luz resulta na cor branca, luz branca. Síntese subtrativa das cores é a mistura das cores primárias em forma de pigmento, tanto opaco quanto transparente. Na mistura das cores primárias do pigmento transparente, são utilizados o magenta, amarelo e ciano, que é o azul, originando as secundárias verde, vermelho e violeta. Na mistura das cores primárias do pigmento opaco, são utilizados o vermelho, amarelo e azul, resultando nas secundárias laranja, verde e roxo. Na síntese aditiva dos dois tipos de pigmento, o resultado é um cinza neutro. Cores análogas são cores vizinhas no círculo cromático. Cores complementares, cores diametralmente opostas no círculo cromático. Cores frias predominam o azul e o verde. Cores quentes predominam o vermelho e o amarelo. Cores primárias, cores puras, não se formam da mistura de outras cores, azul, vermelho e amarelo. Cores secundárias resultam da mistura de duas cores primárias. Cores terciárias resultam da mistura de uma cor primária com uma secundária. Cores neutras, não existe predominância de tonalidades quentes ou frias, que são as cinzas, bege, marrons, preto e branco. Contraste de cores. O contraste é o efeito produzido pela oposição entre as cores, podendo ser complementar, resulta da aplicação de cores opostas no círculo cromático, ou simultâneo, obtido pela aplicação de uma mesma cor sobre fundos diferentes e que provoca aparente mudanças de tonalidade devido à interferência da cor de fundo sobre a cor aplicada. Monocromia
pintura feita utilizando apenas uma cor, matiz, com gradações, variações de tonalidades. Policromia, pintura realizada utilizando-se várias cores, matizes. Segundo Margaret Ambroise e Simone Martins, Georges Seurat fundou o estilo pontilhismo por volta de 1884 como cromoluminarismo, inspirando-se em seu próprio entendimento das teorias científicas de Charles Henry, Michel-Eugène Chevreul, Ogden Rudde e David Suter. O divisionismo desenvolveu-se junto com outro estilo, o pontilhismo, que se define especificamente pelo uso de pontos de pintura e não tem como enfoque a separação das cores. Segundo as autoras, quando Monet passou a pintar sistematicamente a mesma igreja para mostrar as modificações trazidas pela luz incidindo sobre um objeto, tem início uma renovação dentro do impressionismo. O neoimpressionismo é uma reação ao empirismo e à improvisação impressionista, a tudo o que é ocasional ou passageiro. Os artistas neoimpressionistas pesquisam a cor retínica e o espaço óptico a partir das leis da fisiologia da visão. Esses artistas acreditavam que a separação das cores transmitia uma maior vibração aos olhos do observador do que a mistura convencional dos pigmentos na palheta. Segundo as autoras, a cor é levada à tela por pequenos toques, pontos, dividida em tom e subtom. Daí, em o termo pontilhismo e divisionismo. O pintor neoimpressionista volta ao ateliê, trabalha de modo sistemático, científico e racional, estruturando a formalidade na pintura. As cores não são representadas diretamente. Elas nascem da justaposição de tons, calculados em função de seus efeitos ópticos. O olho recompõe à distância o conjunto de pontos e traços minúsculos aplicados sobre a tela de forma paralela ou perpendicular. O pontilhismo provoca uma geometrização das formas, que são conectadas umas às outras, de modo cadenciado por arabescos decorativos. Simone Ambroise e Margaret Martins ainda nos traz a teoria da cor. Segundo elas, a gramática das artes no design por Charles Blanc introduziu Seurat nas teorias de cor e visão que estimularia o cromoluminarismo. A obra de Blanc, recorrendo às teorias de Michel-Eugène Chevreul,
e Eugène Delacroix, expôs que a mistura óptica produziria cores mais vibrantes e puras que o processo tradicional de misturar pigmentos. Misturar os pigmentos fisicamente é um processo subtrativo das cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Por outro lado, caso se misture a luz da cor, uma mistura aditiva, resulta um processo no qual as cores primárias são vermelho, amarelo e azul. A mistura óptica, que caracterizou o divisionismo, o processo de mistura cor por justaposição de pigmentos, é diferente das misturas subtrativas e aditivas. Ainda que combinar cores em misturas ópticas funcione da mesma maneira que uma mistura aditiva, as cores primárias são as mesmas. Na realidade, os quadros de Serrault não conseguiriam a mistura óptica verdadeira. Para ela, a teoria mais útil para causar vibrações de cor, onde as cores opostas colocadas perto intensificariam a relação entre as cores, enquanto preservariam sua identidade singular. Na teoria de cor divisionista, os artistas representaram a literatura científica depois de fazer a luz operar em um dos seguintes contextos: cor local. Como o elemento dominante do quadro, a cor local refere-se à verdadeira cor do tema, tal como a grama é verde e o céu é azul. Sol direto corresponde aos amarelos e laranjas, que representam a ação do Sol intercalando-se com cores naturais para dar o efeito da luz solar direta. Sombra. Pode-se utilizar cores como azul, vermelho e roxo para simular escuridão e sombras. Luz refletida. Um objeto que está ao lado de outro em um quadro poderia projetar cores refletidas. Contraste. Para tirar proveito da teoria do efeito de contraste, Chevreul pode-se colocar as cores opostas muito próximas. Antes de adentrarmos ao último item desta aula número 3, que são os tipos de materiais, vamos falar agora sobre o conceito de pintura. Lembrando que nesta aula, que o nosso minicurso, ele está focado na pintura com pontos, né? Que é o pontilhismo. No entanto, é importante fazermos uma breve passagem histórica sobre a pintura. Então, vamos trabalhar com o conceito de pintura e vamos fazer uma breve passagem histórica de sua origem
para entendermos o processo da pintura, da técnica de pintura. Vamos lá? Outro conceito que trabalharemos nesta aula é o de pintura. Segundo Garcia Júnior, pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície bidimensional, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Em um sentido mais específico, é a arte de pintar uma superfície, tais como papel, tela ou uma parede, que seria pintura mural ou de afrescos. A pintura é considerada por muitos como uma das expressões artísticas tradicionais mais importantes. Muitas das obras de arte mais importantes do mundo, tais como a Mona Lisa, são pinturas. Diferencia-se do desenho pelo uso dos pigmentos líquidos e do uso constante da cor, enquanto aquele apropria-se principalmente de materiais secos. Enquanto técnica, a pintura envolve um determinado meio de manifestação, a superfície onde ela será produzida e um material para lidar com os pigmentos. Os vários tipos de pincéis e tintas. Segundo o autor, a escolha dos materiais e técnicas adequadas está diretamente ligada ao resultado final desejado para o trabalho, como se pretende que ele seja entendido. Desta forma, a análise de qualquer obra artística passa pela identificação do suporte e da técnica utilizada. Enquanto técnica, segundo o autor, a pintura envolve um determinado meio de manifestação, a superfície onde ela será produzida e um material para lidar com os pigmentos, os vários tipos de pincéis e tintas. O suporte mais comum é a tela, normalmente uma superfície de madeira coberta por algum tipo de tecido. Embora durante a Idade Média e o Renascimento, o afresco tenha tido mais importância. É possível também usar o papel, embora seja muito pouco adequado à maior parte das tintas. Quanto aos materiais, a escolha é mais demorada e normalmente envolve uma preferência pessoal do pintor e sua disponibilidade. Materiais comuns são a tinta óleo, a tinta acrílica, o guache e a aquarela. É também possível lidar com pastéis e crayons, embora estes materiais estejam mais identificados com o desenho. No entanto, segundo Garcia Júnior, há controvérsias sobre essa definição de pintura, com a variedade de experiências entre diferentes meios e o uso da tecnologia digital. A ideia de que pintura
não precisa se limitar à aplicação do pigmento em forma líquida. Atualmente, o conceito de pintura pode ser ampliado para a representação visual através das cores. Mesmo assim, a definição tradicional de pintura não deve ser ignorada. O elemento fundamental da pintura é a cor. E a cor nós já vimos na aula passada, né? Falamos sobre a cor. A relação formal entre as massas coloridas presentes em uma obra constitui sua estrutura fundamental, guiando o olhar do espectador e propondo-lhe sensação de calor, frio, profundidade, sombra, entre outros. Estas relações estão implícitas na maior parte das obras da história da arte, e sua explicação foi uma bandeira dos pintores abstratos. Segundo Laura Aidar, chamamos de pintura a linguagem artística que se utiliza de pigmentos depositados em uma superfície. Essa superfície pode ser de variados materiais, não necessariamente uma tela. Existem pinturas em papel, tecido, muros, madeira ou qualquer outro suporte que a imaginação permitir. O tipo de pigmento também é variável, segundo a autora, podendo ser a tinta líquida ou em pó, industrializada ou natural. Além disso, são diversas as técnicas e tipos de pintura que foram criadas e desenvolvidas ao longo do tempo. A pintura ao longo da história. Segundo a autora, a arte sempre esteve presente na humanidade como uma maneira de comunicação. Uma das expressões mais antigas nesse sentido é a pintura. Por ser bastante tradicional na história da arte, a pintura passou por praticamente todos os períodos históricos e, em cada um, retratou comportamentos, crenças, vida social e política, entre outros aspectos da sociedade. Assim, através dessa linguagem, é possível compreender o passado, os costumes e ideias de diversas épocas e locais do mundo. Quando as pessoas ainda viviam na pré-história, foi desenvolvido um tipo de linguagem através de imagens nas paredes das cavernas. Era a pintura rupestre. Os pigmentos utilizados eram extraídos da natureza, de materiais como carvão, sangue, ossos, vegetais, cinzas e raízes. Os temas pintados variavam de cenas de caça a representações de dança, sexo e outras imagens do cotidiano. Considera-se que a intenção por trás dessa arte era religiosa, de caráter ritualístico. Segundo a autora,
nos povos da antiguidade, a pintura esteve presente também, mas foi a partir da Idade Média, século V ao XV, que ela ganha destaque na arte. Mais tarde, principalmente com o surgimento da fotografia, no final do século XIX, a pintura perde um pouco sua força e seu caráter representativo. Isso impulsiona os artistas a uma maior liberdade estética nessa linguagem. Atualmente, a pintura resiste como mais uma forma de expressão em meio a tantas manifestações contemporâneas. Laura Aidar nos apresenta os tipos de pintura. Pintura figurativa. A pintura figurativa ou figurativismo é aquela que representa figuras, objetos e pessoas, ou seja, que dá conta de exibir imagens reconhecíveis ao olho humano. É o tipo de pintura mais executada no mundo, tanto por artistas profissionais quanto amadores. São muitos os temas que podem ser abordados, como retratos e autorretratos, natureza morta e paisagens. Pintura abstrata. A pintura abstrata é um tipo de expressão que apresenta imagens indecifráveis, sem nenhuma correspondência com a realidade, como é o caso do figurativismo. Assim, são exploradas manchas, cores, texturas e padrões, de forma que o resultado final se conecte com aspectos subjetivos do ser humano. Na primeira metade do século XX, iniciou-se um movimento artístico, o abstracionismo, que deu vazão a essa forma de pintura, sobretudo com o pintor russo Kandinsky. Entretanto, desenhos e pinturas exibindo padrões abstratos sempre foram realizadas por povos indígenas e tribais de vários lugares do mundo. As técnicas de pintura, dentre as que existem, Laura Aidar nos mostra a pintura realizada com tinta a óleo. As pinturas feitas com tinta a óleo, segundo a autora, são as mais tradicionais até hoje. Nelas, as cores são aplicadas com pigmentos feitos à base de óleo. O artista pode usar as cores puras ou diluídas em óleo de linhaça. Normalmente, os instrumentos manuseados são pincéis de variadas espessuras e espátulas. A tinta a óleo costuma ser o material mais escolhido pelos pintores e pintoras profissionais. Existe também a pintura em aquarela. Já na aquarela, a tinta aplicada é uma mistura de pigmentos com água, sendo muito fluida e líquida.
Assim, o artista precisa ter destreza para lidar com um material que foge um pouco do controle. Geralmente, o suporte usado é o papel. O ideal é que este tenha uma boa gramatura e alguma textura. Pessoal, então fizemos aqui um pouco da explanação, né, sobre a pintura. Fizemos aí uma passagem histórica sobre elas, uma breve passagem, né? E agora, então, nós vamos passar para um outro conceito de ponto agora, que trabalharemos nesta aula. Vamos lá? Quando as pessoas ainda viviam na pré-história, foi desenvolvido um tipo de linguagem através de imagens nas paredes das cavernas. Era a pintura rupestre. Os pigmentos utilizados eram extraídos da natureza, de materiais como carvão, sangue, ossos, vegetais, cinzas e raízes. Os temas pintados variavam de cenas de caça a representações de dança, sexo e outras imagens do cotidiano. Considera-se que a intenção por trás dessa arte era religiosa, de caráter ritualístico. Segundo a autora, nos povos da antiguidade, a pintura esteve presente também, mas foi a partir da Idade Média, século V ao XV, que ela ganha destaque na arte. Mais tarde, principalmente com o surgimento da fotografia, no final do século XIX, a pintura perde um pouco sua força e seu caráter representativo. Isso impulsiona os artistas a uma maior liberdade estética nessa linguagem. Atualmente, a pintura resiste como mais uma forma de expressão em meio a tantas manifestações contemporâneas. Laura Aidar nos apresenta os tipos de pintura. Pintura figurativa. A pintura figurativa ou figurativismo é aquela que representa figuras, objetos e pessoas, ou seja, que dá conta de exibir imagens reconhecíveis ao olho humano. É o tipo de pintura mais executada no mundo, tanto por artistas profissionais quanto amadores. São muitos os temas que podem ser abordados, como retratos e autorretratos, natureza morta e paisagens. Pintura abstrata. A pintura abstrata é um tipo de expressão que apresenta imagens indecifráveis, sem nenhuma correspondência com a realidade, como é o caso do figurativismo. Assim, são exploradas manchas, cores, texturas e padrões, de forma que o resultado final se conecte com aspectos subjetivos do ser humano.
Na primeira metade do século XX, iniciou-se um movimento artístico, o abstracionismo, que deu vazão a essa forma de pintura, sobretudo com o pintor russo Kandinsky. Entretanto, desenhos e pinturas exibindo padrões abstratos sempre foram realizadas por povos indígenas e tribais de vários lugares do mundo. As técnicas de pintura, dentre as que existem, Laura Aidar nos mostra a pintura realizada com tinta a óleo. As pinturas feitas com tinta a óleo, segundo a autora, são as mais tradicionais até hoje. Nelas, as cores são aplicadas com pigmentos feitos à base de óleo. O artista pode usar as cores puras ou diluídas em óleo de linhaça. Normalmente, os instrumentos manuseados são pincéis de variadas espessuras e espátulas. A tinta a óleo costuma ser o material mais escolhido pelos pintores e pintoras profissionais. Existe também a pintura em aquarela. Já na aquarela, a tinta aplicada é uma mistura de pigmentos com água, sendo muito fluida e líquida. Assim, o artista precisa ter destreza para lidar com um material que foge um pouco do controle. Geralmente, o suporte usado é o papel. O ideal é que este tenha uma boa gramatura e alguma textura. Neste último tópico da nossa aula número 3, vamos falar sobre os tipos de materiais que poderão ser utilizados na técnica do pontilhismo. Segue então algumas sugestões: pinta bolinha, caneta boleadora, caneta sem tinta. Aqui a sugestão é que você pegue uma caneta velha sem utilização e com ela você faça os pontos do pontilhismo no seu trabalho. Haste flexível, cotonete, palito de dente, cabo do pincel ou agulha de crochê também são materiais que você pode ter aí na sua casa e que servirão também para fazer os pontos, na sua obra artística. Seguindo, temos as tintas, que poderão ser acrílica, fosca ou brilhante, guache, PVA, acripuff, dimensional e relevo, a óleo, nanquim. Lápis e canetas. Poderão ser lápis de cor, lápis preto, caneta nanquim, canetinhas coloridas, preferencialmente de pontas finas. Pode ser também palitos. Aqui, nesta obra de Philipp Kahlberg, de 2012, o artista usou palitos para a construção de sua obra. Temos também a obra de Andrew Mears, de 2011, na qual ele utilizou parafusos. Ainda temos a obra de Vicky Muniz, Sugar Children, de 1996. O artista aqui utilizou o açúcar.
A seguir, algumas sugestões de suportes para o seu trabalho: tela para pintura, placa ou caixa de MDF, folha sulfite, papel canson ou ainda pedra, vidro ou cerâmica. Segundo Vinícius Cardoso, os óculos definem seus donos, sobretudo quando são celebridades. Uma lista de grandes nomes da moda, da música e das artes fez do acessório um item de personalidades. Essa foi a representação escolhida por Philip Karlberg. O artista e fotógrafo sueco foi escalado para registrar um editorial da revista Plaza. Sua ideia foi rechear a publicação com marcas registradas, leia-se, famosos mais óculos. Segundo o autor, os personagens foram feitos de palitinhos de madeira. O projeto Pinart consumiu mais de 1.200 stickers e as peças elaboradas por Philip Karlberg demoraram cerca de 6 dias para serem produzidas. Já com relação ao artista alemão Andrew Mears, que fez sua obra utilizando parafusos e tinta para criar retratos 3D, em pesquisa que realizei no site Com Limão, foi com um conhecimento profundo na arte e uma paciência maior ainda que o artista começou a criar suas telas em 3D com parafusos. Munido de uma chave de fenda eletrônica, Mears usa a profundidade para criar luz e sombra unida à tinta para pintar em cima dos parafusos, criando uma arte única e bem diferente. Segundo Rebecca Fuchs, a série Crianças de Açúcar, criada em 1996, alçou Vicky Muniz para a fama. Esse foi o seu primeiro trabalho a ter repercussão e a levá-lo a ser reconhecido internacionalmente. As imagens são de crianças caribenhas oriundas de famílias pobres que cortam canas-de-açúcar nas plantações em St. Kitts. Vicky, segundo a autora, fotografou essas crianças e depois reconstituiu os contornos usando somente açúcar, elemento que faz parte do cotidiano desses jovens. O açúcar é uma referência tanto à doçura e à pureza das crianças, como ao material que as condena à pobreza. A respeito da criação, Vicky Muniz conta em entrevista aos bastidores da ideia. O Sugar Children tem muito a ver com a fotografia, já que o açúcar é um cristal e a fotografia é um cristal prateado exposto à luz. É uma série pontilhista feita com açúcar sobre papel preto e depois fotografada em prata de gelatina. Isso desencadeou algo muito importante. Em 1992, passei as férias
na ilha de St. Kitts e brincava com as crianças locais em uma praia de areia preta. Estas eram crianças de plantações de açúcar. No meu último dia, eles me levaram para conhecer seus pais e me surpreendeu o quão tristes e cansados eles estavam. Como essas crianças se tornaram esses adultos? Conclui que a vida tirara sua doçura. Esses retratos em açúcar agora estão em várias coleções importantes, mas também na pequena biblioteca da Escola Infantil de St. Kitts. Eu devo muito a essas crianças, disse o artista Vic Muniz.
Finalizamos a aula de número 3 e na próxima aula, número 4, faremos a explanação sobre a obra O Quarto de Vincent van Gogh e depois faremos uma atividade prática. Realizaremos o processo criativo da releitura desta obra, utilizando-se da técnica do pontilhismo em 2 versões, preto e branco e colorida, bem como apresentaremos os materiais que serão utilizados para esta atividade. Até lá!